E terceiro episódio de Invasão Secreta, aquele meio da série que você fica assim, será que vai ou será que não vai? Porque nas Marvel, né, ultimamente, quando chega no terceiro episódio, é que você fica sabendo mais ou menos de qual é a série. Por exemplo, né, a série da Miss Marvel começou o primeiro episódio totalmente criativo, excelente, tá o segundo mais ou menos, o terceiro já degringolou. Não é o caso aqui de Invasão Secreta, que tá indo muito bem. E o negócio da série de saber, não, fulano é Skrull, fulano não é Skrull, a série não fica só focada nisso não. Inclusive, como nós já estamos no terceiro, já deu pra saber muito bem quem é Skrull e quem não é Skrull, né? Mas ainda assim, deve ter essas mudanças assim, de a gente não sabe quem que é até o fim da temporada, né? Vai ter certamente isso, mas o grosso mesmo é meio que a gente sabe. E ainda, mesmo você sabendo quem são os Skrulls, ainda tem plot twist, e a gente teve 2 plot twists nesse episódio, né? E assim, toda série tem um limite de plot twist. Essa é uma série feita por plot twist. Plot twist é aquele momento que, quando você acha que é, não é. Aquele fulano mudou tudo. É tipo assim, nossa, você igual a novela mexicana, você foi meu amigo a vida toda, descobri que você é meu irmão. Eu descobri que você é meu filho. Pois é, isso é um plot twist. Quando troca tudo. A série é uma série disso mesmo, mas tem um limite de plot twist aí, né? A gente não pode ficar troca da troca do plot twist, senão fica igual o Rick and Morty, começa tanto plot twist que depois você nem sabe mais o que está acontecendo. E claro, nesse vídeo aqui tem spoiler, porque a gente teve a resposta da última pergunta do episódio passado, que a esposa do Nick Fury era Skrull, e a gente fica, será que a gente sabia? Será que ele sabia? Será que ele não sabia que ela era Skrull esse tempo todo? Nesse aqui a gente teve a resposta, que ele sabia, ele já conheceu ela como Skrull, ele sabia que ela era Skrull o tempo todo, só não sabia que no final ela talvez não estivesse com ele, então nós vamos chegar no final daqui a pouquinho. Mas antes disso, ó, inscreve aqui no canal que eu tô trazendo review de episódio por episódio, tem muita série que eu vou poder trazer ainda, tem muito review de filme, muita novidade, muita notícia que eu sempre trago aqui no canal, gente. Ajuda demais a sua inscrição e também deixa aquele like, dá aquela força aqui pro canal, né? Não dá nem 1 segundo, e 2 segundos você vai lá, clica em like, deixa seu joinha, ajuda demais. E pela primeira vez tivemos a declaração de que sim, era o Super Skrull. A gente já sabia, mas uma coisa a gente sabia, outra coisa é a série falar. E o Gravik falou assim, ó, vamos ser Super Skrull. Ele falou a palavra Super Skrull, e aí a gente viu no episódio que ele já é um Super Skrull, ou pelo menos parte Super Skrull, porque ele tem o Extremis, né, aquele negócio do calor lá, que ele recupera a mão dele, ele se regenera ali, usando o calor do corpo, enfim, ele já tem aquilo ali, portanto, vamos falar assim, ele já é um Super Skrull, mas certamente não vai ser só ele de Super Skrull, terão outros Super Skrulls. O que a gente não sabe ainda é se já existem esses outros Super Skrulls na série. Mas o legal desse episódio foi a relação do Nick Fury com o Talos, que dessa vez deu para poder ver melhor, né? Porque no último episódio os dois meio que discutiram, nesse aqui os dois tiveram que trabalhar juntos numa cena ali, numa interação buddy cop, que eu achei sensacional, podia ter mais daquilo, né? Foi muito bom, um dos melhores buddy cop da Marvel, os dois ali, eles ficam discutindo, né? O jeito de um pegou a manha do jeito do outro conversar, e tem uma hora que eu achei interessante que o Nick Fury faz uma brincadeira com ele lá, né? Tipo, xinga ele por alguma coisa, xinga o Talos, e o Talos fala, Nick Fury, por favor, não muda, seja desse jeito, quer dizer, ranzinza, chato, o tempo inteiro, e eu achei isso muito interessante, a relação dos dois, e aliás, falando em relação dos dois, a atuação do Talos, né, desse ator, foi muito boa, né? Que atorzão, não só na parte do drama, que ele fica ali, né, com raiva do Gravik, né? Quando ele vai ameaçar o Gravik aí, mas também na parte de sarcasmo e humor que ele tem com o Nick Fury, foi muito bom. E os dois na conversa ali, ele fala assim, ó, os humanos pega cocô de cachorro, né? Que relação entre espécies é essa? E o Nick Fury fala assim, eu limpo sujeira sua também desde o tempo inteiro, a vida toda. E é engraçado que nessa hora o Talos, tipo assim, não, tipo, você não tem que limpar nada meu, não, eu não deixo de sujeira você limpar. Mas na próxima cena ele já deixa a sujeira pro Nick Fury limpar, já que ele vai ser quase morto e o Nick Fury acaba salvando ele. E o episódio chama traição porque tivemos a traição da Gia com o Gravik, coisa que a gente já estava desconfiado, né? E aí no final das contas ele vai lá e mata ela. Mas é aquela morte que não morre, porque a gente já viu que em trailers tem outras cenas dela lá, então ela deve voltar. Não sei se ela fingiu de morta ali mesmo, né? Tipo assim, virou Skrull só pra fingir de morta, ou se eles vão dar algum jeito de recuperar ela, levar ela pra máquina lá, Super Skrull, e recuperar ela. De qualquer forma, ela vai voltar, a não ser, o que eu acho pouco provável, que as cenas que a gente tenha visto no trailer seriam de flashback dela, o que eu acho pouco provável. E falando em morrer, um que eu achei que pudesse de fato morrer era o Talos, porque esse episódio, né, quando você vai construindo o personagem, é porque no final vai morrer, pra você se afeiçoar dele, né, você cria um vínculo com o personagem, pra quando chegar no final, você de fato sentir a morte dele. E aí não foi assim, não foi com ela, né? Mas ainda assim, eu acho que pode ser que até o fim dessa temporada o Talos morra mesmo, que o Talos já tá aí desde Capitã Marvel,
e aí seria como se fosse o fim dessa trama Skrull. Eu não sei se a Marvel vai ficar arrastando a trama Skrull muito mais tempo, assim, no universo cinematográfico da Marvel, então matando o Talos meio que termina essa história aí, vamos falar assim, né, pelo menos a grosso modo, de Skrulls invadindo a Terra, etc, dessa invasão secreta. Mas, assim, ele tá vivo, mas se ele morrer até o fim da temporada, não me estranharei. E a outra traição, que é a chave do episódio, é a da esposa do Nick Fury. Mostra os dois antigamente, como eles se conheceram, mas quando chega hoje, o Nick Fury pergunta pra ela, né, quem que ela se tornou. E ela falou assim, ó, me tornei viúva, você ficou fora aqui esse tempo todo, né? E ela tá brava com ele, tá puta com ele, porque ele sumiu no blip. Ó, no blip você sumiu, mas quando você foi pro espaço, você sumiu voluntariamente. Foi pior do que do blip mesmo, ela ficou lamentando a morte dele, né? A morte, ela não sabia do blip ainda. E ela tá brava com ele, mas o que era imperdoável de tudo não é o cara sumir 200 anos, não. É voltar sem aliança. Aí se o cara voltou sem aliança, aí que ela tá brava mesmo. Talvez por isso que ela tenha se vingado dele, traindo ele no final. Se é que traiu mesmo, porque nessa série de espionagem, né? Você tem o agente duplo e o agente triplo, a traição da traição da traição. Aí não sei, né? Que ela fingiu que tá traindo ele, enfim. Mas ela tá lá de papinho com o Gravik e ela conversa com alguém no celular, coisa que o Nick Fury tá ali do lado. Depois que ela sai, ela deixa o celular lá. A cena não mostra se o Nick Fury pegou o celular dela ou não. Se ele pegou o celular, ele sabe que ela tá de treta lá com os vilões. Se ele não pegou, ele não sabe. E aí foi traído mesmo, é o corno que é o último a saber mesmo. Mas aí ela vai lá num cofre, né, onde está guardada uma arma. E aí eu penso assim, gente, a arma ela poderia ter guardado em casa mesmo, né? Para ela poder pegar aquela arma lá, é porque aquela arma deve ter uma função específica, deve ter uma razão específica para ser aquela. Não faria sentido para mim se a série fizesse esse drama todo para ela simplesmente falar pegou uma arma, coisa que eu não duvido que aconteça também não. Pode ser que não fique por isso mesmo, mas eu acho que faria mais sentido se essa arma tivesse alguma função específica, se ela tivesse uma razão de ser própria. De qualquer forma, na hora que ela diz que ela termina de colocar a arma lá, ela recebe uma ligação e quem tá falando lá na ligação é o Rhodes, o máquina de combate, e ela fala, mas eu quero falar com o Gravik. E ele fala, você tá falando com ele, né? Sou eu mesmo. Ou seja, temos o Gravik que está fantasiado, fingindo de ser o Rhodes, que é o máquina de combate. E aí vem aquela teoria, né, de que tá viva desde o início, de que o máquina de combate é um Skrull. Agora, ele pode ser um Skrull só nesse episódio, já virou Skrull hoje mesmo, né? Ou então pode ter virado Skrull no começo da série, ou ele já é Skrull, ó, há muito tempo e nem eu, nem vocês estavam sabendo, coisa que é possível que tenha acontecido. O momento que pode ser essa chave, assim, é a possível morte dele. Lá em Guerra Civil, ele toma um tirambaço lá no peito, cai e morre, quando ele fica sem andar um tempo. E aí ele vai recuperando os movimentos da perna com o tempo, e depois ele tá caminhando. Ou seja, ele poderia ter morrido ali mesmo, e ali é o Skrull, ou ele já poderia ter sido Skrull desde então, ele já era um Skrull, tomou o tirambaço, e como ele é um Skrull, ele não morreu naquela queda, nem no que aconteceu, e ele foi se recuperando, ou fingindo se recuperar, então ele sempre foi um Skrull. Ou então ele foi substituído até recentemente, quando ele apareceu, né, lá no filme do Capitão América e Soldado Invernal, na série, perdão, que ele dá uma apariçãozinha ali talvez já pudesse ser o Skrull infiltrado, o Gravik infiltrado. Ou então ele tá só nessa série mesmo, que eu acho que é mais fraco. Se fosse desde antes, acho que ficaria mais interessante. Mas agora a gente já sabe, né? A série até agora só apareceu um Vingador. Tá na cara que esse é o único Vingador, que é o Vingador que é Skrull mesmo. Comenta aqui o que você achou desse episódio. A série tá muito boa, que série interessante, que série boa. Devia ter até mais audiência do que tá tendo. Um grande abraço e até mais.